Olá, seja bem-vindo ao Lead da Memória, um programa produzido pelo Newslink TV. O Lead da Memória busca um resgate do conhecimento e da vivência jornalística cearense, por meio de histórias de vida dos jornalistas convidados. É feito um comparativo entre as realidades vivenciadas e a fase atual da profissão e dos veículos de comunicação. Eu sou Letícia Vitória, aluna do 6º semestre do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza, e neste episódio convidamos a jornalista Emília Augusta. Ela é jornalista e foi repórter de TV, redatora e editora de telejornal. Trabalhou também em jornal impresso, atuou como assessora de comunicação, além de ter sido diretora e presidente da Associação Cearense de Imprensa e diretora do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Ceará. Confira agora a entrevista feita por Aldernis Mendes com Emília Augusta. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Lead da Memória, um programa que nós reunimos jornalistas importantes da cultura cearense. E olha, hoje nós temos aqui um privilégio, estou aqui ao lado de Emília Augusta, essa jornalista que além de jornalista também é Relações Públicas. Emília, desde já, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. É uma honra recebê-la. E para começar, a gente vai falar sobre sua carreira na televisão. Como ela começa? Eu fiquei sabendo que você começou a partir do segundo ano na faculdade, né, de comunicação social, mas como aconteceu esse start, assim? Na TV, quando eu estava no curso, né, de comunicação, no segundo ano, aí eu fui convidada, porque eu conhecia ele, para fazer o estágio na televisão, pelo Nazareno Albuquerque, que na época ele era o diretor do departamento de jornalismo. E aí fui, né? Muito jovem ainda também, muito insegura, muito insegura que a gente é, né? Mas foi excelente, né? Foi o começo, foi em 1975, né? A gente começando essa coisa de telejornalismo ainda, mas foi um aprendizado muito bom, né? Muito interessante e que deu um impulso na minha carreira, né? E é uma coisa interessante porque você começou em um momento em que a televisão se comportava de uma maneira diferente. Nós estávamos conversando ali da maneira como a edição acontecia, né? Pode contar um pouco para a nossa galera que está nos assistindo aqui como funcionava? Não, é muito diferente do que é hoje, né? Quando a gente começou. Nesse tempo, nós gravávamos em filme 16mm. Então, para a gravação não tinha problema, mas a máquina era enorme, tinha que ter o pau de luz, que era a função do iluminador, que a gente chamava pau de luz, tinha que ter a pessoa do som, para você ver fora o cinegrafista, né? E quando a gente chegava, tinha que revelar o filme e depois editar. Editar naquele tempo, que eu acho que vocês nem conhecem, era editar na moviola, porque como era filme, a gente vinha, depois de revelado, tinha que cortar, o cinegrafista que fazia isso, tinha que cortar e colar. Era cortar e colar, sabe assim? E a gente não tinha tempo nem de ter um jornal meio-dia, porque não dava tempo. Você chega de uma reportagem, tem que revelar para editar à tarde para o jornal ir ao ar de noite, né? Era bem difícil, assim, comparando com a tecnologia de hoje. Mas a gente fazia muita coisa interessante, tudo dava certo no final. E até a voz a gente tinha que gravar separado, e quando soltava o filme, soltava a voz. Às vezes dava um desencontro, entendeu? Porque tinha que ter muita segurança na hora de soltar, né? Entre o filme e entre a voz, né? Mas aí depois, graças a Deus, com pouco tempo, veio o videocassete, que foi a nossa redenção, né? Que hoje também já está antiquado. Sim. Mas você saía,
voltava com aquela fita, ou mandava a fita, editava na hora e ia para o ar. Por isso a gente começou a ter, nesse tempo, o Jornal do Meio Dia, que a gente chamava, que era esse programa. Isso eu trabalhava na Verdes Mares. Isso, na Verdes Mares. E chamava naquele tempo Canal 10. Né? A gente nem chamava Verdes Mares, engraçado, só chamava o Canal 10. E era o filme, a gente editava logo, né, porque era vídeo, já era colorido. Então, foi assim uma maravilha. E a gente pôde botar o Jornal Meio Dia, porque dava tempo da gente chegar, editar rapidamente, que não tinha revelação, e ir para o ar, né? E aí já vinha com voz e tudo, não tinha mais essa questão da voz. Muito interessante, sabe? Muito interessante, porque quando a gente vai comparar com os dias de hoje, né? São muito... Vocês nem imaginam, né? Exato. Que foi assim que começou. E eu ainda fico imaginando antes, porque aquele pessoal que era o Canal 2 na época, fazia novela, tudo ao vivo, né? Porque não tinha assim como gravar, né? Era bem interessante. E foram 11 anos trabalhando, né? 11 anos com a TV. Aí fui editora. Eu fiquei como editora do Jornal do Meio Dia, fui a primeira editora. Sim. E até sair, aí eu fazia eu não ia mais para a rua, mas fazia algumas entrevistas assim, em estúdio, essas coisas, né? Porque a gente trabalhava, que hoje quase não tem mais também, sim, direto na rua, né? A gente ia com câmera, tudo, e fazia reportagem, ia entrevistar alguém, uma autoridade, né? O governador, essas coisas todas, e eu deixei de fazer isso e fiquei como editora do Jornal do Meio Dia, que era muito legal também, muito bom. E você sente falta desses momentos, assim, de estar na rua, conversando com as pessoas, descobrindo novas histórias? De vez em quando eu sinto, né? Mas também eu acho que a vida passa, né? Momentos, Aqueles né? são momentos muito bons que eu vivi, muita coisa a gente ficava... Porque naquele tempo, quando eu comecei, só tinha o Nelson Faena como repórter. E aí eu passei a ser a repórter feminina. Aí depois vieram outras, a Ângela Marim, a Sandra Biapina, a Rita Teixeira e várias outras que fizeram também esse trabalho. E aí foi o tempo que eu fiquei como editora, né? Eu gostava mais de editar, eu sempre gostei muito de editar. Eu achava muito bom, sabe? Essa criação, né? Criar. E tem uma coisa muito boa, você pegar aquela matéria e ajeitar e ver o que é que tá bom, o que não tá, cortar, eu gosto. E após 11 anos, você muda totalmente, vai para outra vertente do jornalismo, vai para a escrita. Como aconteceu isso? Como foi o seu primeiro contato, assim, profissionalmente falando? Como aconteceu? Eu saí da Verdes Mares, né, e fiquei desempregada. Aí a Inês Aparecida, que era editora de política do jornal O Povo, me chamou. Ela soube que eu estava saindo da televisão, aí me chamou. Aí eu fui. E foi muito bom, porque eu já comecei como editora de política, que eu adoro, né? Eu gosto muito de política. E aí a gente já começou, já fui para lá com ela e fiquei na edição. É outra coisa, completamente diferente. Um outro universo, né? Outro universo. Porque a gente escreve muito, porque na televisão você escreve pouco, né? E tinha outro estado, mas muito bom. E outra coisa, a redação da TV era pequena, né? Pouca gente. A redação do jornal era aquela redação imensa, acho que tinha umas 50 pessoas trabalhando naquela redação enorme assim. E era muito divertido também, a gente ria muito, aí tinha todos os cadernos, né? E eu adorei trabalhar lá no jornal. Tem os seus perrengues, não é só glamour, né? Nem televisão, nem jornal. Mas era muito... Agora, eu achava o jornal mais difícil, porque você não tem hora para sair, você só tem hora para entrar. Porque enquanto você não terminar de escrever, você não tem como ir embora, né? Então, a vida é mais aperreada, eu achava. E você comentou que na TV vocês não tinham tanto essa coisa de escrever, e no jornal é o tempo inteiro escrevendo. Tinha o que escrever, mas Sim. Era tudo... A televisão, a imagem equivale, Sim, né? Exato. Tudo é a imagem. Né? Mas no jornal, por exemplo, você teve alguma dificuldade, assim, nesse primeiro contato com a escrita? Não, eu me adaptei no instante, achei ótimo. Que legal. Né? E a gente trabalhava na máquina de escrever.
que quando a gente passou para o computador, foi outra mudança impressionante, né? Teve gente que não se acostumou, deixou a vida de... né? Mas foi muito bom também. Essas mudanças, eu gosto de mudança, sabe? Eu não sou daquelas que fica, no meu tempo era melhor. Não, todo tempo é bom e acho que agora, com essa tecnologia toda, o jornalismo é outra coisa. Você não pode nem comparar com a nossa vida como era. A gente, assim, vibrava quando a matéria dava primeira capa, né? Dava Sim. manchete de primeira capa. A gente escrevia, a gente lutava pela notícia, tinha muita coisa assim. Trabalhava na política, eu trabalhei também em cidades, mas eu gostava mais da política. E era muito assim, você ia para a Assembleia, ia para a Câmara, entrevistava o governador, entrevistava, né, as autoridades todas, os parlamentares. Eu gostava muito, a movimentação é muito boa, sabe, também. Pessoal, ela gosta tanto de mudanças porque, além de ser da TV, do jornal, assessoria, uma outra vertente também do jornalismo e da comunicação. Nesse tempo, a gente podia, que hoje não pode mais, Sim. Eu sempre tive a parte de assessoria, Sim. até porque a gente ganhava muito pouco e tinha que complementar. Se virar nos 30, né? Então, eu sempre trabalhei em assessoria. E depois eles proibiram, né? Então, eu trabalhava no governo do estado, como assessora de comunicação lá do governo. Eu trabalhava na assessoria de comunicação do governo. Tinha o coordenador principal, Sim. né? Que era assessor pessoal do governador, e a gente trabalhava com ele, né? Aí a gente acompanhava o governador, ia para muitos, né? Paralelo ao jornal e à televisão, a gente tinha assessoria. Era muito bom também. Difícil era coordenar, porque tinha viagens, né? Tinha muita coisa para a gente fazer. Mas ia dando certo, né? Sempre deu. Aí depois fiz outras assessorias. Sim. Com o tempo também. Particulares, né? De políticos. E fiz do Sindicato dos Médicos, Sim. da OAB. A OAB foi muito pouco tempo. Aí fiz também do CREA. Sim. Tempos assim. E ainda assim, também falando muito de política, né? Como a senhora citou, como você citou, qual é a parte mais difícil de trabalhar assim com esse ramo da política na área da assessoria? Porque, querendo ou não, é uma área que sofre ainda com muitas violências, né? E como era para você vivenciar isso diariamente? Assim, quando eu fazia jornalismo, né? Assim, no jornal e tudo, tinha uma questão que a gente dizia assim, assessoria de imprensa não é jornalismo. Então, a gente era uma complementação, entendeu? Então, para mim, sempre ficou na cabeça assim, não, assessoria de imprensa não posso ser, porque eu quero ser jornalista. E jornalista é redação, é TV, essas coisas. Mas, com o tempo, tudo isso também vai mudando, né? E a necessidade, a assessoria de imprensa, depois, é muito jornalismo também. A não ser que você vai fazer aquela assessoria que é só de gabar o seu chefe, só de elogiar seu chefe, né? Não é assim. E na assessoria de imprensa, dependendo do chefe, você faz muita coisa, escreve muito, né? Porque você passa a escrever, a gente escrevia artigo para mandar para o jornal, como se fosse né? Lógico que tem o que ele queria dizer, mas a gente escrevia, foi um exercício muito bom esse, né? Você trata com o jornalista diretamente, porque você fica plantando, querendo colocar notícia, né, do seu assessorado, ou da secretaria, ou do órgão que você assessora, né? Eu acho que, como assessor de imprensa, o importante é a gente não pensar só no assessorado, é pensar naquela entidade que você está, né? O que é aquela entidade, por exemplo, o Sindicato dos Médicos, que foi muito tempo, eu trabalhei muito tempo lá, e era muito bom também. As coisas que eles divulgavam, o que eles faziam, né? Não só o presidente, entendeu? Com o Inácio Arruda, que eu trabalhei muito tempo como senador, mas os projetos que ele estava fazendo no Senado, né? E depois na CSTES também, que eu continuei trabalhando com ele. E, por exemplo, o Inácio Arruda era ótimo, porque você fazia uma matéria, outra coisa boa do assessor de imprensa é quando você tem um assessorado que fala bem.
Entendeu? Porque você dá o mote, o jornalista pergunta e ele sabe como agir. Sabe como agir, né? É muito bom, facilita muito o seu trabalho. Mas eu acho muito importante o trabalho do assessor de imprensa, sabe? Não é... Depois eu mudei minha opinião. Eu acho que a gente faz jornalismo também, outro tipo, mas também... E o mercado hoje está muito difícil para você estar só numa redação de jornal. Né? Você tem que se virar nos 30, como a gente já citou, né? 360. Isso, né? E a assessoria, inclusive os salários são melhores e tudo, né? E onde entram as relações públicas? A sua formação em relações públicas, onde entra isso? Muito pouco. Muito pouco? Foi, eu fiz o curso, quase todo mundo na minha época fez, que chegou. Porque era assim, quando eu entrei na faculdade, era curso de comunicação social. Sim. Hoje não é mais, hoje é Sim. curso de jornalismo, Ou publicidade, isso. E a gente terminava as 3 coisas. Você se formava em comunicação social. Então, englobava relações públicas, publicidade e o jornalismo. Aí, depois, logo que eu terminei, não sei qual foi o ano aquilo, chegou aqui esse curso na UFC também, de assessoria de imprensa, de relações públicas. E todo mundo foi fazer, né? Porque era mais um diploma, mais uma graduação. É uma soma, né? Uma soma. Mas eu realmente nunca, eu acho que pouca gente entrou... De fato, por paixão, amor, né? Ficou nisso, né? Pouca gente. Porque é muito parecido algumas coisas com a assessoria, sabe? Eu fiquei... Tanto que é uma profissão hoje que está acabando, né? A gente fez um curso complementar de assessor de relações públicas, sabe? É uma profissão hoje que quase ninguém nem fala, né? É verdade. Bom, pessoal, nós acabamos o primeiro bloco. Neste bloco, a Emília falou um pouco mais sobre o início de sua carreira. E no próximo bloco, vai vir muita emoção, eu acho. Porque nós vamos falar sobre a maternidade. No próximo bloco, nós vamos falar e abordar o lado pessoal, a maternidade. Então, não sai daí, tá bom? Unifor, um lugar de histórias. Ensina, aprende, pesquisa, descobre. Onde sempre acontece mais. Um campus vivo, inquieto, pulsante, aberto a todos. A todos. Busque a incomparável. Unifor. Oi pessoal, tudo bem? Então, voltamos agora com o segundo bloco. E nesse bloco, Emília, nós vamos falar sobre a maternidade, sobre o seu lado pessoal. E você é uma mulher que tem muitas atividades e teve por muitos anos também, 11 anos de televisão, depois teve jornal, assessoria. Como você fazia para se dividir e ainda ser mãe? Ser mãe, né? É difícil, viu? Muito difícil. Eu já fui mãe tarde para a época, né? Porque hoje todo mundo está deixando para mais. E eu trabalhei todas essas atividades, né? Ou estava no jornal, mas sempre com outra atividade como jornalista, ou na TV, sempre com assessoria de imprensa. Então, você tinha muita coisa. E aí, quando eu engravidei, eu tive que... A gravidez todinha, tudo bem, eu trabalhava no jornal O Povo e na editoria de política, nesse tempo e tal. E depois, quando a minha filha nasceu, ficou difícil, né? Quando eu voltei para o jornal, aí ficou muito difícil de contornar tudo isso.
Eu botei ela ficou muito tempo em creche, né? Estudou os primeiros anos todos na creche, o dia todo eu saía, voltava. Aí depois eu decidi que era melhor ficar na assessoria de imprensa, né? Eu consegui umas coisas interessantes, né? Trabalhei com o Eudoro Santana, foi quando eu decidi na Assembleia, ele era deputado estadual. E eu fiquei um tempo trabalhando com ele. Aí mudei minha vida toda, porque aí eu fui ser assessora de imprensa. Mas era melhor, porque o jornal você trabalha sábado, domingo, feriado, né? Você só tem hora para entrar, não tem para sair. Então, com criança, eu não tinha um suporte que me desse uma segurança. Eu 5 horas, 6 horas, eu tinha que pegar a minha filha na creche, né? Sim. Aí foi essa luta toda. Mas aí, como assessoria, foi outra experiência muito boa, que eu fiquei até me aposentar, né? Hoje eu sou aposentada, e foi uma outra vida. Então, deu para eu ter meu papel de mãe, que eu acho que eu fiz bem feito. Com certeza. Eu tive uma filha, e ela, inclusive, formou-se em jornalismo, mas deixou, agora está no outro momento dela, está fazendo medicina. E aí deu para conciliar as duas coisas, né? Que aí eu tinha o sábado e domingo, apesar que tinha viagens, né? Muita viagem, mas aí meu marido ficava, né? Fazia o papel Fazia de o pai, papel né? de pai É e mãe importante também. nessas horas. E como é para você ser mãe? Eu quero que você conte um pouquinho pra gente como é a sua relação com a sua filha Louise. E eu quero entender, assim, qual o sentimento te traz essa função, essa dádiva, enfim. Eu nem sei, eu acho que mãe é uma coisa mais natural da nossa vida, né? Mãe ou pai, é uma coisa que vem. É um sentimento muito diferente, né? Não tem... Aí você pergunta, às vezes ela até me pergunta como é ser mãe, o amor por mim, pelo meu pai, qual é a diferença? O meu pai também, pela minha... Não, é diferente, não tem comparação, né? Inexplicável. É inexplicável, né? Foi muito bom, mas agora, assim, sinceramente, eu não tenho nunca tive esse sonho, nunca fantasiei a maternidade, sabe? Eu acho a maternidade maravilhosa. Tive minha filha já com 39 anos, foi uma coisa mais linda do mundo. Até hoje é a coisa melhor que eu tenho na minha vida. Mas, assim, eu sempre procurei trabalhar a vida dela junto comigo, eu sempre estou presente. Ela também, hoje em dia, é uma grande companheira, né? Uma filha, assim, muito companheira, muito minha amiga, tanto de mim como do Mário, né? Então, é um relacionamento diferente. Eu acho ser mãe é uma coisa abençoada. Mas eu não tenho essas fantasias. Que tinha gente que eu tinha que dar de mamar não sei quanto tempo, que eu tinha que fazer isso. Não, eu cumpri minha obrigação de dar de mamar o tempo certo, criei, ela foi para a creche, sempre consegui conciliar depois que eu mudei. Porque com o jornal realmente era meio impossível, Sim. né? Impossível. Aí eu consegui conciliar com a assessoria de imprensa e foi muito bom. Hoje agradeço muito a Deus pela filha que eu tive. E eu tenho certeza que foi uma mãe maravilhosa. Fui, eu acho também. Eu tenho certeza. Sou, né, ainda. Sim. E eu quero entender, assim, você comentou que sua filha fez jornalismo. Ela começou por conta de uma influência sua ou foi algo natural dela? Eu sempre disse para ela que eu achava que filho nunca devia seguir a profissão de pai e mãe. Porque você tem sempre aquela imagem do pai, da mãe, né? Aquela coisa que você tem que fazer algo melhor, a se atingir, né? A se atingir ou melhor. Mas eu acho que ela estava muito insegura em o que fazer, não sei o quê, e tinha aquela ilusão também do jornalismo, né? Aquela ilusão não, mas aquela visão que a gente tem do jornalismo, que eu acho lindo. Eu acho que o jornalismo é uma profissão maravilhosa também, né? Não me arrependo nenhum momento de ter feito jornalismo. Mas aí, quando ela aí foi para a faculdade, resolveu fazer, passou logo, fez aqui na Unifor, adorava o curso, né? Ficou por aqui. Depois estava trabalhando como assessora de imprensa esqueci agora o nome. E estava super bem no trabalho, em tudo.
Mas eu sempre achei ela meio insatisfeita, né? Porque queria ganhar mais, porque queria outras coisas. Na época da pandemia, ela resolveu estudar e disse que ia fazer medicina, que estava trabalhando de casa, aí tinha mais tempo de estudar, trabalhava de casa estudando, e fez cursinho, e foi, passou. Só que ela não passou aqui para a Unifor, ela queria continuar aqui. Ela passou para Cristos, que é muito boa também, ela está gostando muito também. A Unicristo. Que legal. Né? Legal, essas... Abandonou tudo, o dinheiro que ela ganhava, já independente. É muito interessante esses caminhos que a vida nos leva, né? Mas todo tempo é tempo, né? Todo tempo é tempo. E aí vai seguindo. E falando sobre tempo, eu quero saber, você parando para analisar toda a sua trajetória de vida profissional e pessoal, quais as maiores dádivas que você acha que você recebeu, assim? Quais as missões que você carregou e você concretizou ao longo de tudo? Não sei. Deixa eu pensar assim. Não, eu acho que a gente tem muito as missões do dia a dia, né? Eu não tenho, assim... Acho que as eleições que a gente trabalha... Isso dentro do jornalismo, Sim. né? Você quer fazer. Tanto no jornalismo quanto no seu lado pessoal, assim. No meu lado pessoal, fiz várias, né? Consegui muita coisa, né? A minha filha, meu casamento, os meus trabalhos, né? Sempre que eu desejei um trabalho, que eu fui atrás, sempre consegui, sempre fui muito bem recebida nos meus trabalhos. Acho que são missões, nunca nenhuma missão grande, mas são missões do dia a dia que você fica feliz porque concretizou aquele trabalho, porque fez bem feito, porque foi sucesso aquele trabalho. Porque no jornalismo, a gente, principalmente na assessoria de imprensa, a gente trabalha para enaltecer uma pessoa, uma entidade, né? Então, a empresa ficou feliz, aquilo ficou feliz, eu acho que é o dia a dia e esse trabalho, porque todo dia é uma coisa diferente. Porque tem isso, o jornalismo, você não tem monotonia, né? Todo dia você tem uma coisa diferente, você tem uma notícia, você tem, né, um acontecimento que... Agora, assim, não me lembro um momento assim nenhum, né? Mas foi muito bom, muito boa a minha vida de trabalho. Você se sente realizada com tudo que construiu? Sinto. Eu acho que o jornalismo, eu entrei para ser jornalista, assim, por um acaso, porque na época que eu fiz vestibular, a gente fazia para a área. Então, eu quis a área de humanas, né? E quando a gente passava, dependendo da sua média, da sua nota, você ia escolhendo os cursos daquela área. E estava começando psicologia. E eu queria muito fazer psicologia, era a minha ideia. Quando eu cheguei, já tinha encerrado psicologia. Aí eu fiquei naquela circunstância de direito, eu não queria de maneira nenhuma, nem economia, que era outra. Aí, vou fazer comunicação social. Mas foi assim, a mão de Deus, a mão assim que me inspirou, tinha que acontecer. Amei desde o primeiro dia. Também participou, foi uma coisa assim que a gente, quando eu entrei, a gente tinha também muito o movimento social, né, sindical, que a gente participava, a gente fez greve. Eu tenho todo esse lado sindical também, que eu participei toda a minha vida profissional, que foi muito bom e era muito ativo, sabe? A nossa vida sindical de jornalismo. E, na época, tinha os sindicatos, né? Eram muito... Foi a época que o Lula começou com as centrais sindicais, a criação da CUT, todas essas coisas a gente participou ativamente no sindicato aqui. E agora, por fim, eu sempre fui da ACI, que é a Associação Cearense de Imprensa, e a ACI sempre tive cargo na direção e fui presidente um tempo, porque morreu a Ivonete Maia, que era a presidente da época, e eu era secretária-geral, e eu assumi a presidência até o vice-presidente estar viajando e voltar, certo? Eu assumi por 6 meses a presidência.
da ACI. Mas continuo na ACI, continuo lá trabalhando, apesar do movimento sindical hoje ser mais difícil, né? Meio difícil. Mas essa vida sindical também é muito legal. Eu acho que também a gente os jornalistas têm que reviver isso, porque acender essa chama, porque é política sindical, tudo na vida é política. Então, a gente tem que conseguir nossos direitos, nossas coisas, se a gente se unir em categoria, né? Até porque o jornalismo é uma função e uma profissão social, né? Então, se a gente não luta junto com a sociedade e para a sociedade como um todo, não vai fazer sentido. Vai fazer sentido, né? Aí eu acho muito interessante isso também. Foi uma vida muito... Não sei se é porque na época também todo o Brasil estava nessa coisa de sindicato, foi muito vibrante, uma época muito vibrante. A gente participava de congressos, sabe? Tudo isso eu achava maravilhoso no jornalismo. Saía da redação, ia para as reuniões, sabe? Muito, muito bom. A Luísa acompanhou muito pequenininha, ia comigo para as reuniões. Tudo. Que lindo, muito legal, Momentos que a gente guarda na memória. Guarda, né? Eu gosto muito também. Pessoal, esse foi o segundo bloco. Aqui a gente conheceu um pouquinho mais do lado pessoal da Emília. E no terceiro bloco a gente vai falar sobre o reconhecimento do seu trabalho. Então não sai daí que a gente volta já. Retornamos com o terceiro e último bloco do Lead da Memória. E aqui, mais uma vez, eu repito que estamos recebendo Emília Augusta, nossa jornalista em Relações Públicas, que tem uma carreira maravilhosa ao longo desses anos de profissão. Quase 50. Quase 50 anos. É muita coisa, não é? Muita coisa. É muita coisa, muita história. Muitas histórias contadas por você e por suas escritas. Muito legal. E ao longo desse processo, como você citou no último bloco, você foi presidente da ACI, Associação Cearense de Comunicação, de Imprensa, perdão, e você assumiu por 6 meses a presidência após a morte da Ivonete Maia, que era presidente, e assumir a presidência nesse cargo, assim, depois de um acontecimento como esse, te trouxe um peso? Não, peso não, porque eu já vivia lá na CI, né? Eu era secretária-geral, mas é muita responsabilidade, né? Porque quem era para assumir seria o vice-presidente, o Nilton Almeida, mas ele estava fazendo um mestrado, doutorado em Portugal. E aí eu tive que assumir até ele voltar, né? E até convocar outras eleições. Mas foi muito bom, assim, eu consegui, apesar que eu nunca gostei muito de trabalhar como presidente, como coordenadora, líder, nunca gostei, eu gostava de fazer minhas matérias, minhas coisas e ir embora, né? Nunca fui. Mas foi uma experiência boa, porque eu tive que conviver com muita gente diferente, né? A ACI, ela é composta praticamente os jornalistas, né? Hoje já está o pessoal mais novo entrando, mas todo mundo muito mais velho do que eu.
Mas eu consegui coordenar e consegui fazer algumas mudanças que eram necessárias, né, ser feitas, com a ajuda de todos que estavam lá, todos me ajudaram bastante. E foi bom, uma boa experiência, porque essa experiência de coordenar eu nunca tinha tido ainda, né? E foi muito bom, deu certo, não tive problema, foi legal. Mas Experiência que eu viveria até de novo. deu certo, mas assim, em algum momento, você sente que houve um bloqueio por você ser mulher? Ou você não sentiu isso? Não, teve nenhum bloqueio, tive muito apoio dos meus Que legal, colegas, muito né, que importante. estavam lá, nenhum bloqueio. Já era a Ivonete, né? Sim, Mulher. uma mulher para uma mulher. Acho que ela foi a primeira mulher a ser presidente da CI. Ela foi a primeira mulher como presidente do sindicato dos jornalistas. Eu acho que da CI também, né? Que legal. É. E essa daqui eu vou ter que ler porque você tem um currículo maravilhoso. E você foi homenageada na Câmara dos Vereadores em 2017, em comemoração aos 64 anos do Sindicato dos Jornalistas. E em 2022, você foi homenageada na Assembleia Legislativa pelo Dia do Jornalista. Como você se sentiu assim ao ver o seu trabalho sendo reconhecido com essa projeção no sentido estadual, regional, enfim, para você como foi isso? Ser reconhecido é sempre muito bom, né? Você ver que você não foi em vão, né? Que a gente fez alguma coisa de bom. Eu fiquei muito feliz com as homenagens. Teve também uma outra homenagem na Câmara, que foi até a vereadora Eliana Gomes que fez. Foi muito bom. Até com o Miguel também. Sim. Acho que o Miguel estava nesse tempo. Miguel Macedo. O Miguel Macedo. Mas, assim, porque durante a profissão, a gente sente que não é reconhecido, né? Assim, a gente só trabalha. Acho que em todos os setores da vida, né? Você trabalha, você não recebe, assim, uma palavra de retorno. Foi maravilhoso, você fez, foi bom, não foi, né? Mas, assim, então, o reconhecimento sempre é muito bom e eu tive alguns que eu fiquei muito feliz de ser reconhecida pelo meu trabalho. Mas você buscava o reconhecimento ou não, você fazia por mim, né? Eu acho que eu estando tranquila que fiz o trabalho, eu acho que é muito bom, né? É mais importante. E que o meu trabalho apareceu, meu trabalho foi ao ar, meu trabalho foi matéria de primeira página, né? De jornal. Então, reconhecimento nunca... E é muito difícil mesmo a gente ter. Sim. Né? E falando sobre reconhecimento, como você acha que o seu trabalho ele impacta e ele contribuiu para toda a história do jornalismo cearense, nacional também? Mas o jornalismo ele impacta em tudo, né? Porque todas as coisas da vida passam todas as coisas da vida, que eu digo assim, todos os acontecimentos importantes passam pelo jornalismo. Então, a gente leva essa notícia para as pessoas, você contar os fatos para as pessoas, né? É muito bom para as pessoas. Sabe assim, se todo mundo ouvisse mais, lesse mais, né? Tivesse mais por dentro dos acontecimentos políticos, principalmente, porque para mim tudo na vida é política, né? Nada se faz sem política. Política séria, né? Então, é uma coisa assim, muito importante e que você, no jornalismo, você participar dessas... Né? Você participou da história, você participou de alguns acontecimentos que ninguém se assistiu de casa, mas você foi o canal de levar aquilo. Teve sua participação, né? Ali, sua contribuição. Uma das coisas muito importantes que eu vivi de perto assim, foi a vinda do Papa. Né? O Papa João Paulo II, que foi o primeiro que saiu viajando, né? A gente acompanhou tudo, ele veio para o Ceará. Foi muito... Quer dizer, eu contei essa história para as pessoas, né, assistirem. Outros acontecimentos políticos, que eu não estou lembrando agora, mas que foi durante esses anos todos de trabalho. Sim. Né? Eu acho que isso impacta de alguma forma nas pessoas. Com né? certeza. Eu, pelo menos, espero que tenha impactado. Né?
impactou. Eu tenho dúvida. Eu não tenho dúvidas. Eu tenho muita certeza de que seu trabalho, porque eu sinto com você falando que vem tudo muito do seu coração, sabe? Você fez porque você de fato ama a profissão, você fez para ajudar a sociedade. Então eu sinto que o seu trabalho impactou sim da melhor forma possível. Eu gosto, eu acho também. Muito legal. Espero, né? E para você que está aí nos assistindo de casa, que quer fazer jornalismo, que sente um amor pela profissão, essa mensagem aqui, ó, que ela vai falar agora, é para você. Emília, o que você deseja para os futuros jornalistas, para os aspirantes a serem jornalistas, enfim, o que você deseja? Eu digo para sempre que me chamam assim para alguma palestra, alguma fala, eu mostro e eu quero dizer do coração que eu acho o jornalismo, apesar de todas as mudanças que a gente passou, uma profissão linda, maravilhosa, importante para a democracia. Sem jornalismo não tem democracia, né? Então, é uma profissão que vale a pena ser vivida, que vale a pena você entrar no jornalismo, você fazer jornalismo, desde quando você faça um jornalismo correto, leal, ouvindo as duas partes, mostrando os dois lados, sendo honesto com você mesmo, não entre nessas histórias de agora é fake news, né? Antes a gente chamava notícia falsa, não sei o quê. Então, eu acho que vale a pena. Eu quero dizer para todos vocês, estudantes de comunicação, é uma profissão que vale a pena. O futuro, quer dizer, o futuro já chegou, né? Mudou muito do que eu contei para vocês, para hoje. Tudo mudou, né? Então, a gente tem que se adaptar ao novo jornalismo, como ele vai ser feito, eu não sei nem dizer, mas eu acho que a tecnologia, se usada também com coragem, com decência, sabedoria, ela só ajuda. Então, o que vocês têm, que a gente tem hoje de tecnologia para fazer pesquisa, para olhar, eu me lembro que a gente tinha que descer, quando a gente queria pesquisar alguma coisa na redação do jornal, a gente tinha que descer para a biblioteca, pegar aqueles jornais imensos e procurar em cada jornal, né, os assuntos. Hoje você dá um clique e acha o que você quer. Então, por isso eu estou dizendo, o jornalismo mudou. Não é mais a mesma coisa que era na minha vida. Mas eu acho que ele continua com a mesma base, a notícia, a verdade, né? Você levar aquela coisa séria e correta para a comunidade, para todas as pessoas. Vale a pena ser jornalista, minha gente. Eu acho que vale a pena, viu? Emília, muito obrigado por ter aceitado Obrigada a você, viu? o nosso convite. Foi um momento muito especial, conhecer a sua história mais de perto, conhecer todo o seu legado, que é incrível, maravilhoso. Parabéns por tudo que você construiu, de verdade. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui e de falar com os estudantes, que são sempre coisas que você aprende com vocês, estudantes ainda. Pessoal, esta é Emília Augusta e este é o Lídio da Memória. Até a próxima.